Vamos então começar o capítulo 12 sobre medidas geométricas. Esse capítulo é uma continuação do capítulo anterior. O capítulo anterior fala sobre sistemas de medidas, esse aqui ainda é sistema de medidas. Só que são medidas relacionadas com geometria, que são distância, comprimento, área, volume. E a gente precisa também apresentar uma introdução à geometria para a gente poder entender o conteúdo. Esses aqui são os chamados conceitos primitivos da geometria. Da mesma forma como na teoria dos conjuntos, a gente tem uns conceitos primitivos que são o que é um elemento, o que é um conjunto, o que é pertinência. A gente tem também conceitos primitivos dentro da geometria. São conceitos que funcionam como ponto de partida para aquela matéria. Então o que é um ponto? Um ponto é um ponto, não tem definição. A gente parte de um conceito que a gente tem na cabeça intuitivamente. Então aqui nós temos pontos, nós temos uma reta, que é uma sequência de pontos. Esses pontos aqui são chamados de pontos colineares. A gente fala que pontos colineares, eles ficam sobre uma mesma linha. Então quando existe uma linha passando por 3 ou mais pontos, a gente diz que são pontos colineares. Esses pontos aqui são pontos não colineares, porque não dá para formar uma única reta passando pelos 3. Então esses são os pontos de partida para a geometria. O conceito de ponto, o conceito de reta e o conceito de plano. Aqui nós vamos falar sobre geometria plana. Então todo mundo fica dentro do mesmo plano, como se fosse essa folha de papel aqui. Só que o plano, na verdade, ele é infinito, tá? Ele vai até o infinito em todos os sentidos. Bom, quando nós tomamos duas retas no plano, essas retas podem estar em duas posições. São chamadas posições relativas. Se a gente toma duas retas, a gente pode dizer que elas podem ser retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Elas andam um do lado do outro até o infinito. Nunca vai existir um ponto de interseção. Então, se a gente escrever usando teoria dos conjuntos, a gente diria que a reta S, interseção com a reta T, é igual ao conjunto vazio. Não tem interseção. Agora, se duas retas não são paralelas, elas só podem ser concorrentes. É quando uma reta cruza com a outra. Esse ponto D aqui seria o ponto de interseção dessas duas retas. Então, esse ponto D é a interseção da reta U com a reta V. Então, a interseção dessas duas retas é um único ponto. Então, no plano, duas retas só podem estar em duas situações. Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Além da reta, a gente precisa conhecer também o que é uma semirreta e o que é um segmento de reta. Por exemplo, o lado de um triângulo não é uma reta, é um segmento de reta. Segmento de reta é um trecho de uma reta que tem um início e um fim, tem duas extremidades. Agora a gente tem também a semirreta. Semirreta é como se você pegasse uma reta e cortasse ao meio. Então, tem um ponto que é onde a reta começa, que é a origem dessa semirreta, e ela se prolonga até o infinito. Então ela vai para o infinito só em um lado, o outro lado é como se fosse o início. E a reta em si, ela se prolonga até o infinito nos dois sentidos. Então ela vai para o infinito para lá, vai para o infinito para cá. Isso é uma reta. Semirreta, você marca um ponto e despreza a metade. Então dali em diante vai ser uma semirreta. E segmento de reta é quando você pega dois pontos numa reta e esquece o que tem depois dos dois pontos. Você pega só o que está entre os dois pontos. Então isso aqui se chama segmento de reta. Então, por exemplo, o lado de um triângulo, o lado de um quadrado, o lado de um polígono qualquer, são segmentos de reta. Bom, a seguir vem a noção de ângulo. Um ângulo é isso aqui. Você pega uma reta, você pega uma outra reta, e toda essa região compreendida entre essas duas retas aqui, a gente chama de ângulo. O ângulo, na verdade, é um pedaço do plano. Só que a gente costuma representar o ângulo também de outra forma. A gente representa assim e a gente diz que o ângulo é isso aqui. Na verdade, isso aqui é medida do ângulo. A gente pode ter um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus. Podemos ter ângulos maiores ou ângulos menores. Mas, na verdade, o ângulo é toda a região compreendida entre duas retas concorrentes. Quando as duas retas se encontram, na verdade, elas definem quatro ângulos. Nós temos aqui isso aqui, que é um outro ângulo. Nós temos essa região aqui, que é um outro ângulo, e nós temos essa outra região aqui, que é um outro ângulo. Então, duas retas, quando se cruzam num plano, elas vão determinar quatro ângulos. Muitas vezes a gente desenha
Não duas retas, mas duas semi-retas. Aqui eu tenho uma origem, eu vou traçar uma semi-reta para lá e uma semi-reta para cá. Bem, então, nesse caso, a gente está interessado apenas nesse ângulo aqui, essa região. Existem ângulos de vários tipos, né, de acordo com a medida. O primeiro ângulo que a gente tem que conhecer é o ângulo reto. O ângulo reto é formado desse jeito aqui. Temos uma reta, temos uma outra reta, dividindo o plano em 4 regiões exatamente iguais. Então esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Quando isso aqui acontece, a gente diz que esse aqui é um ângulo reto. E a gente representa desse jeito aqui. A gente coloca aqui como se fosse um quadradinho e um pontinho no meio. Então isso aqui é um ângulo reto. A gente diz nesse caso que essas duas retas são retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando elas formam um ângulo reto. Você vai encontrar ângulo reto, por exemplo, num quadrado. O quadrado tem ângulos retos, o retângulo também tem ângulos retos. É claro que se esse ângulo aqui for reto, automaticamente esses outros aqui também vão ser ângulos retos. Outro tipo de ângulo é o ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo como esse aqui. É um ângulo que é menor que o ângulo reto. Então, se você tiver duas retas se encontrando assim, esse ângulo aqui é um ângulo menor que o ângulo reto. Então, a gente chama isso aqui de ângulo agudo. Da mesma forma, esse outro ângulo aqui é um ângulo maior que o ângulo reto. Quando o ângulo é maior que o ângulo reto, a gente chama ele de ângulo obtuso. E a gente tem ainda o ângulo raso. O ângulo raso é quando você pegasse duas semi-retas e abrisse totalmente. Então, você teria isso aqui, ó. Uma para lá e uma para cá. O ângulo raso é tudo isso aqui, ó. Ângulo raso. Na verdade é um ângulo de 180 graus. Mas aqui nós não vamos trabalhar com medidas de ângulos, tá? Se a gente fosse trabalhar com medidas, a gente diria que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre figuras geométricas. A figura geométrica mais conhecida, a primeira que a gente normalmente estuda, é o triângulo, né? Então o triângulo é uma figura formada por 3 segmentos de reta. Então esses segmentos de reta são chamados de lados. Então, por exemplo, AB a gente representa assim, coloca as letras e bota um tracinho em cima para falar que é um segmento que começa no ponto A e termina no ponto B, ou vice-versa. O A e o B são as extremidades desse segmento de reta. Muitas vezes a gente precisa definir a medida, tá? Então todo segmento tem uma medida, 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros. Quando a gente escreve assim, ó, essa letra C minúscula, a gente está dizendo que a medida desse segmento de reta é C. Então nós usamos letras maiúsculas para definir pontos. Pontos são batizados com letras maiúsculas. E segmentos, medidas em geometria, são definidos com letra minúscula. Aqui a gente tem, por exemplo, o segmento AC, cuja medida é B, B minúsculo. Aqui a gente tem o segmento BC, cuja medida é A, A minúsculo. Agora, o triângulo também tem ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui que fica voltado para dentro é um ângulo interno que está partindo ali do vértice B. Então a gente chama esse ângulo aqui de ângulo interno B. A gente coloca a letra B e um chapeuzinho em cima para dizer que é o ângulo que parte do vértice B. Esse aqui é o ângulo que parte do vértice C e esse aqui é o ângulo que parte do vértice A. A gente pode também chamar esses ângulos de outra forma. Por exemplo, esse ângulo aqui, a gente pode dizer que ele é o ângulo BAC. Ou seja, partindo de B, vai até A e desce para C. Então esse ângulo aqui é o ângulo BAC. Esse ângulo aqui é o ângulo ACB. ACB. A gente também escreve assim. E esse aqui é o ângulo ABC. ABC. Então, um triângulo, ele tem lados, e ele tem vértices, e ele tem ângulos. O triângulo é uma figura que pertence a uma categoria chamada polígono.
Existem outros polígonos sem ser o triângulo, tem o quadrilátero, tem o pentágono, tem o hexágono. Então, para apresentar esses polígonos todos, primeiro a gente tem que começar de baixo. A gente tem que explicar primeiro o que é uma linha poligonal. Linha poligonal é uma linha formada por uma série de segmentos de reta. Por exemplo, isso aqui é uma linha poligonal. É uma sequência de segmentos de reta, onde uma extremidade de um segmento é a extremidade do próximo segmento. Então, isso aqui seria A, B, C, D, E, F. Opa, aqui está faltando uma letra. É F, G, né? A, B, C, D, E, F, G. Isso aqui é uma linha poligonal. Observe que isso aqui é uma linha poligonal aberta. A gente pode ter também uma linha poligonal fechada, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui até o H. E agora eu vou terminar com o HA, ou seja, o final do último segmento coincide com o início do primeiro segmento. Nesse caso, a gente tem uma linha poligonal fechada, e isso exatamente é o que é um polígono. Polígono nada mais é que uma linha poligonal fechada. Se você observar bem, um triângulo é isso. Um triângulo não é uma linha poligonal fechada? Exatamente, só que ele usou apenas 3 segmentos. Então, essa aqui é a definição de polígono. Pronto, polígono é uma linha poligonal fechada. Agora, existem vários tipos de polígono. Nós podemos ter polígonos de 3 lados, que são os triângulos, polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros, e assim por diante. Vamos ver agora qual é a noção de polígono convexo. Eu vou desenhar 2 polígonos aqui, vai ser um convexo e um outro não convexo. Vocês vão me dizer qual é a diferença. Isso aqui é um polígono convexo. Isso aqui é um polígono não convexo. Qual é a diferença? Convexo, não convexo. A diferença é a seguinte: no polígono convexo, qualquer reta que você trace cortando esse polígono vai ter apenas um trecho dessa reta dentro do polígono, um só. No polígono não convexo, isso não acontece. Você pode traçar uma reta e você ter 2 ou mais trechos dessa reta dentro do polígono. Então, essa é a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo. Por exemplo, eu vou desenhar aqui 2 polígonos de 4 lados. Eu vou desenhar um polígono de 4 lados convexo. Isso aqui é um quadrilátero convexo, tá? Agora eu vou desenhar um polígono de 4 lados não convexo. Olha aqui. Não tem 4 lados? Isso aqui não é uma linha poligonal? Aqui, ó. A, B, C, D e de D volta para A. Isso aqui é um quadrilátero, só que isso aqui é um quadrilátero não convexo. Esse aqui é um convexo. A, B, C, D. Ou seja, qualquer reta que você traçar passando por esse polígono vai ter sempre uma única região dessa reta interna ao polígono. O polígono não convexo não, você quando traça uma reta você pode eventualmente ter 2 regiões, 2 ou mais regiões, tá? Quer ver? Eu vou fazer agora um polígono de 5 lados, vou fazer um convexo e um não convexo. Olha aqui, um pentágono convexo. Isso aqui é um pentágono convexo. Agora eu vou desenhar um pentágono não convexo. 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pentágono não convexo. Esse é um convexo. Então, os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados. Eu desenho aqui alguns polígonos, todos eles convexos, tá?
Então, olha só, o polígono de 3 lados se chama triângulo, o polígono de 4 lados se chama quadrilátero, não é quadrado não, tá? Se chama quadrilátero. Quadrado é um tipo de quadrilátero, tá? Um polígono de 5 lados é o pentágono, olha o pentágono aqui. O de 6 lados é o hexágono, de 7 lados é o heptágono, de 8 é o octógono, de 9 lados é o eneágono e de 10 lados é o decágono. Aí continua, você tem um decágono, dodecágono, aí depois acabaram os nomes. Aí você começa a chamar de polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados, tá? Então esse aqui tem 3 lados, esse tem 4, esse tem 5, esse tem 6, 7, 8, 9, 10. Outro conceito relativo a polígonos é muito importante. O que é um polígono regular? O polígono regular, ele tem que ter duas características. Ele tem que ter lados iguais e ele tem que ter também ângulos iguais. Então, no caso, isso aqui é um triângulo que tem lados iguais, vamos representar assim, esse lado igual a esse, igual a esse. A gente faz esse tracinho para representar. Da mesma forma, esse aqui, ele tem esse lado igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. E assim por diante. Esse lado igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Mesma coisa para esses outros aqui. E além do mais, ele tem que ter os ângulos iguais. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Da mesma forma como esses 4 ângulos aqui tem que ser iguais. O quadrilátero regular nada mais é que o quadrado, né? Então, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O pentágono também, pentágono regular, ele tem 5 ângulos iguais. O hexágono regular, ele tem 6 ângulos iguais e tem 6 lados iguais. Esse aqui é o octógono. Não, esse aqui não. Esse aqui é o heptágono. Tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Esse aqui tem 7 lados iguais e 7 ângulos iguais. Esse aqui é o heptágono regular. Heptágono regular. Esse aqui é o octógono regular. Octógono regular. Ou seja, 8 lados iguais e 8 ângulos iguais. Não importa qual seja o tipo de polígono, tem algumas coisinhas que a gente tem que conhecer. Esses pontos aqui são chamados de vértices do polígono. Então, isso aqui é um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 vértices. Ah, então ele é um hexágono isso aqui, né? Isso é um hexágono. Porque ele tem 6 vértices e tem 6 lados, ó. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então são os lados do polígono. O número de vértices sempre é igual ao número de lados, tá? O triângulo tem 3 vértices e 3 lados. O quadrilátero tem 4 vértices, 4 lados. Então todo polígono tem vértices, tem lados. Essas linhas que ligam os vértices são chamadas de diagonais. O que é uma diagonal? É um segmento que liga dois vértices não consecutivos. Como assim não consecutivos? A, B são vértices consecutivos, tá? Um depois do outro. Essa linha que liga eles não é diagonal, é lado. Ele tem que ligar vértices não consecutivos, como A e C, A e E, A e D. São vértices não consecutivos, tá? Então, de cada vértice você pode traçar várias diagonais. Quem é que não tem diagonal? É o triângulo, né? O triângulo não tem nenhuma diagonal, mas o quadrilátero tem diagonal. Vamos falar um pouquinho agora sobre os triângulos, tá? Os triângulos podem ser classificados de várias formas. Esse tipo de triângulo aqui é o triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Esse tipo de triângulo se chama triângulo equilátero. Então é um triângulo mais, digamos assim, simétrico, né? Ele é igual de todos os lados. Esse outro triângulo aqui se chama triângulo isósceles. Qual é a característica que ele tem? Ele tem um lado igual ao outro lado, mas o terceiro não precisa ser igual.
Se for igual também, aí ele não é isósceles. Ele é mais do que isósceles. Ele é isósceles e também é equilátero. Mas quando ele tem dois lados iguais e um diferente, ele é só isósceles. Esse triângulo aqui é o triângulo retângulo. É o triângulo que tem um ângulo reto. Tá? Então ele tem dois lados perpendiculares, formam um ângulo reto. Triângulo retângulo. Esse aqui se chama triângulo escaleno. O triângulo escaleno é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Lados diferentes. Agora, um triângulo, ele pode ter todos os ângulos agudos ou ele pode ter um ângulo que não é agudo. Esse aqui, ó, é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, né? Maior que um ângulo reto. Um triângulo, ele só pode ter no máximo um ângulo obtuso. Então, quando um triângulo tem um ângulo obtuso, ele se chama triângulo obtusângulo. Quando o triângulo não tem nenhum ângulo obtuso, todos são agudos, todos são menores que 90 graus, a gente chama de triângulo acutângulo. Aliás, esse aqui também é acutângulo, esse aqui também é acutângulo, esse aqui também é acutângulo. Ok? Obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Os quadriláteros também podem ser de vários tipos. E eles recebem nomes, né, de acordo com o tipo. Esse tipo de quadrilátero aqui é o mais, digamos, bem comportado. É um quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. São iguais a um ângulo reto, tá? Então, o quadrado, ele tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais. O retângulo, ele também tem 4 ângulos retos. Só que os lados dele não são iguais. Ele tem um lado igual ao outro lado. E ele tem um lado igual ao outro lado. Então esse é igual a esse e esse é igual a esse. E eles são paralelos também. Esses dois lados são paralelos e esses dois lados são paralelos. Mas ele não tem os 4 lados iguais. Então ele não é um quadrado, ele é um retângulo. Esse aqui é o losango. Qual é a característica que ele tem? Ele tem os 4 lados iguais. Porém, os ângulos dele não são iguais. Ele tem 2 ângulos agudos que são iguais. E ele tem 2 ângulos obtusos que são iguais. Aliás, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Mas ele não tem ângulos iguais. Então é como se você pegasse um quadrado e esticasse. Ele ia virar um losango, ok? Paralelogramo. Essa figurinha aqui. O que o paralelogramo tem? É como se você pegasse um retângulo e fizesse assim com ele, ó. Você entorta ele assim. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Esses lados opostos, eles continuam sendo iguais e paralelos. Esses lados aqui, eles vão continuar sendo iguais e paralelos. Só que os ângulos não vão ser iguais. Os ângulos ficam diferentes. Na verdade, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Mas não são os 4 ângulos iguais. Eles são iguais 2 a 2. Esses 3 aqui são chamados de trapézios. O que o trapézio tem de especial? O trapézio, ele tem 2 lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Só paralelo. Vamos botar isso aqui para indicar que é paralelo, tá? Esses 2 tracinhos assim inclinados indicam que são paralelos. São paralelos, mas eles não precisam ser iguais. E os outros 2 lados são lados não paralelos. Por exemplo, os outros 2 lados são lados não paralelos. E os ângulos são diferentes, tá? Os ângulos são diferentes aqui. Então isso aqui é um trapézio. Agora, esses 2 aqui são trapézios, só que eles têm algumas coisas aqui de especial. Olha aqui. Esses lados aqui são iguais, iguaizinhos. Quando os lados de um trapézio, os lados não paralelos são iguais, a gente chama de trapézio isósceles. É como se você pegasse um triângulo isósceles e cortasse. Isso que fica aqui é um trapézio isósceles, ok? E esse aqui é um trapézio retângulo. O que ele tem de especial? Ele tem um lado perpendicular às bases, tá? Esses 2 lados aqui de cima e de baixo, de cima e de baixo, de cima e de baixo, esses lados paralelos são chamados de bases do trapézio. A gente tem sempre a base menor e a base maior. Então, o trapézio retângulo é aquele que tem um lado perpendicular às bases.
Esse aqui ele não é nada, tá? Ele é um quadrilátero que ele não é losango, nem é paralelogramo, nem é trapézio, não é nada. Ele não tem lado paralelo, ele é simplesmente um quadrilátero qualquer. Só isso, ele é um quadrilátero que não tem nenhuma classificação especial. Aqui outro conceito geométrico, o que é círculo e o que é circunferência. Olha só, o círculo é toda essa região, essa área que está aqui do lado de dentro dessa circunferência. Circunferência é só essa linha. A linha se chama circunferência. O interior da circunferência a gente chama de círculo. Aqui nós temos o centro do círculo. Esse segmento que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência, a gente chama de raio. Raio do círculo. Quando você tem uma linha que passa pelo centro e atinge dois pontos da circunferência, passando pelo centro, isso aqui se chama diâmetro. Então o diâmetro ele vale duas vezes o raio, porque esse pedacinho é raio, esse pedacinho é raio, tá? O diâmetro vale o dobro do raio. Então, por exemplo, se o raio tem 10 metros, o diâmetro tem 20 metros. Uma coisa que é muito pedida em relação aos polígonos é a medida do seu perímetro. O perímetro é a soma das medidas dos lados. É como se você tivesse um terreno e quisesse colocar uma cerca em volta desse terreno e quisesse saber quantos metros de arame, quantos metros de muro você vai gastar para cercar aquele terreno, tá? Então você, para saber o perímetro de uma figura geométrica qualquer, basta você somar as medidas dos lados. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ele tem lados com valores 10, 11 e 12. Observe que não foi dito aqui, é 10 o quê? 10 metros, 10 centímetros? Então você deixa indicado, sem medida nenhuma. Então o perímetro aqui vale 10 mais 11 mais 12. Isso aqui vai dar 33. Se aqui ele estivesse falando em metros, seriam 33 metros, ok? Aqui é um retângulo. Ele deu duas medidas, 8 e 12. Ora, se isso aqui é um retângulo e aqui é 12, então aqui é 12 também. E se aqui é 8, aqui é 8 também, porque essa é uma propriedade dos retângulos, né? Os lados opostos do retângulo são iguais, então aqui é 12 e 12 e aqui é 8 e 8. Quanto é que vale o perímetro aqui? 8 mais 12 mais 8 mais 12. Isso aqui vai dar 40. Então o perímetro desse retângulo aqui é 40. Aqui nós temos alguns triângulos. Vamos calcular o perímetro desses triângulos aqui. O perímetro desse primeiro triângulo é 18. Só somar 6 mais 6 mais 6. O perímetro desse outro triângulo aqui, que é um triângulo isósceles, vai dar 6 mais 6, 12, 12 mais 4, 16. O perímetro desse aqui, 3 mais 4 mais 5, isso aqui vai dar 12. Esse outro, 5 mais 6 mais 7, isso aqui vai dar 18. Esse aqui, 6, 7 e 6,5. Isso aqui vai dar 6 e 7, 13, mais 6,5, 19,5 é o perímetro desse triângulo aqui. Esse outro, 6 e 7, 13, 13 mais 9, 22. É o perímetro desse triângulo aqui. Vamos fazer esse probleminha aqui da página 477. Calcule o perímetro das seguintes figuras. Quadrado de lado 12. Eu não preciso nem desenhar o quadrado, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, se um dos lados é 12, os outros 3 lados também são 12. Então, vai dar 12 vezes 4. Então, isso aqui vai dar 48. Retângulo com lados 3 e 4. Ora, se o retângulo tem dois lados 3 e 4, os outros dois lados também são 3 e 4. Então, vai dar 3 mais 4 mais 3 mais 4. Então, isso aqui vai dar 14. Losango com lado 10. O losango tem os 4 lados iguais. Se um lado vale 10, os outros também valem 10. Então isso aqui vai dar 4 vezes 10, 40. Triângulo com lados 5, 6 e 8. Então só somar os lados. 5, 6 e 8, isso aqui vai dar 19. Paralelogramo com lados 5 e 7. O paralelogramo ele tem lados iguais 2 a 2. Então se um lado é 5, o lado oposto é 5. Se um lado é 7, o lado oposto é 7. Então esse perímetro vai dar 5 mais 7 mais 5 mais 7. Isso aqui vai dar 24.